Fala galera, a notícia não é boa. O Flamengo perdeu o Bruno Henrique para o primeiro jogo da final contra o Fluminense. Não há certeza de que ele jogue, né, o segundo jogo, então a gente fica aí preocupado e a gente vai trazer aí um panorama do departamento médico do Flamengo. O Dr. Sasaki, né, que é o diretor do departamento médico, falou sobre a situação aí do Bruno Henrique, falou também sobre Cebolinha, sobre possível retorno. A gente vai precisar muito do retorno do Cebolinha ou a utilização do Luiz Araújo, né? Pode ser que o Flamengo tenha que utilizar também o Juninho. O Flamengo vai ter que pensar numa alternativa. O Michael não acho que retorne a tempo da final. A tendência maior é o Cebolinha retornar. Vamos ouvir, começar aqui logo de cara ouvindo o médico do Flamengo, que ele explica a situação do Bruno Henrique e a situação também dos outros jogadores lesionados. O Bruno Henrique, no segundo tempo do jogo contra o Vasco, saiu com uma dor na posterior de coxa. Já iniciou o tratamento de imediato, fizemos o exame de imagem que constatou uma pequena lesão do músculo posterior da coxa direita. Já iniciamos o tratamento, já teve uma boa evolução hoje e agora a gente está iniciando no processo de fases. Ele cumprindo essas fases, a gente sabe, o melhor momento para esse retorno. E agora a gente vai monitorar diariamente para qualquer tomada de decisão. Lógico, a gente vai respeitar essa cicatrização, deixando claro que as nossas decisões são baseadas na longa temporada que vamos ter esse ano. O Danilo, ele está bem, está sem dor, já está com a preparação física no campo, fazendo um planejamento para esse jogo de quarta-feira. Everton, Cebolinha e Michael, hoje, estão em uma nova fase. Entraram no campo, com a preparação física, sendo monitorado também pela fisioterapia. Não tiveram nenhuma intercorrência nas atividades, não se queixaram de dor e seguem conforme a programação. Como esses dois atletas entraram agora na fase de campo, tudo vai depender da sua evolução diária. Conforme eles forem cumprindo as etapas, a gente vai conseguir ter uma decisão sobre o jogo de domingo. Passado. 3, boa. Metade, foi, saiu. Boa, Matheus. Foi. Aumenta passado, foi. Boa. Pode sacar mais isso. Aí, boa. Bateu. Vem. Foi. Boa. Aí, Diogão. Boa. 2. Bateu, saiu. Vem. Taca. Não vai lá pra trás, não. Aí, boa. Boa bola, boa, Fabinho. Bate. Bom. Ajusta. Beleza? Pronto? Valendo, vai. Vem, joga. Vamos. Aí, levanta. Isso. Vai. Boa, vai. Boa, vai. Pressiona. Boa, Leozinho. Vai. Boa, Léo. Levanta, sobrou. Vai. Boa, Léo. Vem. Isso. Vai. Vamos, levanteu. Vai. Boa, vai. Vamos. Vem. Posiciona. Isso. Vai. Boa. Sem deixar cair. Controla, mínimo de 2, máximo de 3 fora. Bora, controla e joga. Vai. Acerta o quadrado, vai. Isso. Acerta o quadrado do outro lado. Não pode pingar fora do quadrado. Vai. Isso aí. Vai. Vamos trocar o grupo, hein? Vamos. Bora. Coordena 2 tempos agora. Foi. 1, 2. Sai mais forte. Vem. Vai. Boa. Sai mais forte. Prepara. Boa. Isso. Boa. Isso. Vem. Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui
é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com um oferecimento da Bet Oficial do Mengão. Você sabe que é oficial mesmo, e você pode estar acessando, fazendo seu cadastro agora mesmo, ajudando o mais querido. Então, o mais querido do mundo conta com você. Lembrando que é para maiores de 18 anos, para jogar com responsabilidade. Não é investimento, é diversão. Também temos outros patrocinadores aí no comentário fixado, e fique ligado que tem coisa bacana chegando aí essa semana para vocês. É uma novidade aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro, descontão aí para você com sanduíche, com pizza, tá? Tem desconto chegando aí, tá? Tem desconto chegando, fica ligado. Mas eu queria falar aqui sobre a situação do Fla-Flu. A gente já trouxe aí possível desfalque. O desfalque, na verdade, do Bruno Henrique no primeiro jogo, mas possível também no segundo, tem que ver se ele vai se recuperar. E a gente trouxe também questão dos outros jogadores, Cebolinha e companhia. Agora a gente vai falar sobre o Fla-Flu. Esse será o quinto Fla-Flu em finais de Carioca nos últimos 6 anos. Só Flamengo e Nova Iguaçu no passado, que o Flamengo eliminou o Fluminense na semifinal. O Flamengo eliminou eles na semifinal e foi campeão contra o Nova Iguaçu, que tinha eliminado o Vasco. Fora isso, 2020 e 2021, Fla-Flu, Flamengo campeão. 2022 e 2023, Fla-Flu, Fluminense campeão, 2 para cada lado. Mas se a gente voltar um pouquinho, o Fla-Flu anterior, da final de 2017, o Flamengo também ganhou com aquele gol do Rodinei no final. É um gol lá do meio da rua. Pô, foi muito legal o gol do Rodinei. E a gente, então, dos últimos 5 Fla-Flus de finais, o Flamengo ganhou 3 e teve uma semifinal ainda que eliminou o Fluminense no ano passado. Então, essa história de que o Fluminense é a criptonita do Flamengo, não. O Flamengo é a criptonita do Fluminense. Se a gente pegar, o Flamengo tem ganho muito mais do Fluminense, só que eles gostam de falar isso porque tudo é like, é engajamento. Ganhar Fla-Flu é normal pro Flamengo. Normal pro Flamengo. Nos últimos 6 anos, a gente teve aí Fla-Flu, contando agora, tá? Esse ano agora que a gente vai saber quem ganha. Mas os 5 anos anteriores, a gente teve Fla-Flu decidindo em algum momento, ou final ou semifinal. Foram 5 decisões. O Flamengo ganhou uma semifinal e ganhou 2 finais. Ou seja, o Flamengo está com mais classificações ou títulos do que o Fluminense. O Flamengo em decisão está no 3-2 contra o Fluminense. E eles gostam de falar besteira. Então é isso que eu falo. Ganhar Fla-Flu é normal para o Flamengo. Tá? E agora o seu Mano Menezes falando que nós fomos os únicos que ganhamos o Flamengo do Felipe Luiz. Cara, o Felipe estava começando o trabalho dele. Tem uma outra questão, era para ser 5-0 o Flamengo naquele primeiro tempo. O Fluminense se salvou de uma goleada. Segundo tempo, o Flamengo voltou desfigurado, voltou diferente. O Fluminense conseguiu ganhar o jogo, mas aquele jogo era para ter sido destroçado já no primeiro tempo. Quem lembra vai poder falar aqui, comentar aqui. Era para ser uns 5-0 aquele primeiro tempo contra o Fluminense. Tá? Então, a gente tem tido muito Flamengo e Fluminense. Realmente, se você falar para mim que há um equilíbrio e que o Flamengo tem decidido com o Fluminense nos últimos títulos cariocas, com certeza. Agora, esse papo que o Fluminense desbanca o Flamengo, balela, caô. Até porque 22 e 23 era aquele time do Fluminense que estava sendo formado para ganhar a Libertadores. Assim como o Flamengo de 20 e 21, que ganhou deles, ainda era o resquício daquele Flamengo do Jorge Jesus. 20 ainda era o Jorge Jesus. Então, eu acho que é uma loucura esse papo de que o Fluminense 2023 desbancou o todo-poderoso Flamengo. Não, em 2023 o todo-poderoso não era o Flamengo. O todo-poderoso 2023 que ganhou a Libertadores era o Fluminense. Então vamos ter critério. Vamos ter critério. Agora, é importante a gente também trazer aqui informações. E eu queria falar o seguinte, o Cebolinha será importantíssimo com esse problema do Bruno Henrique. O Cebolinha será importantíssimo. Tá? Por isso eu acho que o Flamengo tem que recuperar o Cebolinha. Então olha só, a Ferdi marcou para hoje a reunião para definir tudo da final, para debater o segundo jogo aí da final com a Globo e com a Band. Tá? Então a federação está reunida agora de tarde. A Globo deseja que a final seja às 17h45 de sábado, a Band quer que o duelo seja realizado no domingo, em horário ainda a definir. Tá? Em primeiro momento, a Ferdi se mostrou favorável ao duelo ocorrer no domingo. Então, a Ferdi quer que a decisão da Band seja a oficial, que o jogo seja domingo. O primeiro jogo
é na quarta-feira, ingressos já estão começando aí, vão começar a ser vendidos. Na quarta-feira, 21h30 no Maracanã, tá? Primeiro jogo, quarta-feira, 12, 21h30 no Maracanã. Então, cara, é muito pouco tempo, né? Muito pouco tempo, a gente já está no dia 10. Sinceramente, pouquíssimo tempo para se vender ingresso. Eu acho isso uma loucura. A gente também tem, vou passar para vocês aqui. Venda de ingressos começa amanhã, começa nessa terça-feira. 60 a meia entrada, 120 a inteira, exclusivamente para torcedores do Flamengo. Os sócios torcedores poderão comprar por R$ 48, tá? O Fluminense é responsável pelo preço dos ingressos, já que é o mandante da partida. Mas achei legal, preço muito bom para uma final, melhor do que dos preços feitos pelo Vasco, tá? Isso aí, preço de setor norte. Então começa a venda amanhã, tá, gente? Eu acho muito pouco tempo. 2 dias aí, contando o dia do jogo, para você vender. Realmente é muito pouco, muito pouco. Eu fico chateado porque a gente vê uma final de Carioca que pode estar com público reduzido. Isso é inacreditável. Olha só, a Libra e a LFU, a Liga Forte União, podem organizar o Brasileirão de 2027 em conjunto. Loucura, cara. Acaba que estão se juntando as duas ligas aí, né? A informação é do Lauro Jardim, do jornal O Globo. Estão em conversas aí para organizarem de forma conjunta aí o Brasileiro de 27, negociação avançada. Caso as ligas aí realmente se juntem, o Brasileirão seria organizado sem a participação da CBF. Tipo aquela época que teve a Copa União, que dão aquela confusão toda, que dizem que o Flamengo não é campeão, e que é o campeão, ganhou a primeira divisão. Em fevereiro, a Libra e a Liga Forte União já deram um importante passo para isso com a criação do Comitê de Integração das Ligas. O Flamengo faz parte da Libra, assim como os outros 8 clubes da Série A: Atlético Mineiro, Bahia, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo, Santos e Vitória. Só que o seguinte, o Flamengo não quer que seja negociado em conjunto para o exterior. O Flamengo quer negociar os próprios direitos de transmissão para o exterior, tá? Isso é uma outra situação. Os 11 clubes que estão na Liga Forte União, na Elite, são Botafogo, Corinthians, Ceará, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude, Mirassol, Sport e Vasco. Eu até acho importante que se juntem, mas o Flamengo não quer participar da questão, em conjunto com os outros, da questão da venda para o exterior. É onde o Flamengo quer recuperar o dinheiro aí que perdeu, né, justamente com negociação anterior aí de televisão, de direitos de transmissão. Que o Flamengo entende que ficou pior do que se imaginava. A gente teve aí, o portal Planeta do Futebol postando que o jornal espanhol AS fez duras críticas a Neymar após a ausência em Corinthians 2, Santos 1. Abre aspas. Nocaute carnavalesco para Neymar. O Santos foi eliminado nas semifinais do Paulistão e o craque brasileiro assistiu a partida no banco de reservas por conta de um desconforto. Porém, a estrela viajou ao Rio de Janeiro antes. As dores não o impediram de desfrutar do carnaval. Cara, estão errados? Errado não tá. Errado não tá. Se fosse no Flamengo, cara, a torcida ia ficar revoltada. A torcida do Flamengo ia ficar revoltada com o Neymar. Imagina o Neymar viesse pro Flamengo e o Jorge Jesus tinha avisado. Eu já falei sobre isso, mas é porque tá uma repercussão internacional essa situação do Neymar. E muito se falava da possibilidade do Neymar vir para o Flamengo, até porque o patrocinador queria bancar, mas eu agora concordo com quem estava torcendo contra. Imagina se ele faz isso no Flamengo, gente. Ia ser surreal. Se ele faz isso no Flamengo, ia ser um caos, ia começar uma questão de crise, de polêmica, só ia se falar nisso por um tempo. Ia ser surreal, tá? Olha, o Bruno Henrique entrou em um grupo de artilheiros com mais de 100 gols pelo Flamengo, um grupo seleto, aí que o BH entrou. Passar para vocês os artilheiros centenários do Flamengo. Zico, 508 gols. Dida, 254 gols. Henrique Frade, 214 gols. Pirillo, 209 gols. Romário, 204 gols. Gabigol, 161 gols. Jarbas, 152 gols. Bebeto, 150 gols. Leônidas da Silva, 148 gols. Índio, 144 gols. Aí já estamos aí no 11º Zizinho,
142 gols. Pedro, 137 gols. Vai chegar ali na galera que está lá em cima, o Gabigol, que é o sexto, o Bebeto, que é o oitavo. Eu acho que o Pedro chega até no Romário, tá? 204 gols. O Pedro chega no top 5 ou top 4. Chegar no 214 já é mais difícil, o Henrique Frade. Aí tem ainda tem Adílio, Durval, Nonô, Joel, Esquerdinha, Evaristo, Alfredinho. Bruno Henrique é o 21º com 100 gols. Pode entrar no top 20 com mais 3 golzinhos aí, o Bruno Henrique pode acessar o top 20, mas entrou no hall seleto aí dos que tem mais de 100 gols no Flamengo. Olha só, o BAP autorizou, segundo aí a matéria do Bola VIP, BAP autorizou e o Flamengo pode negociar jogador com equipe brasileira, tá? A notícia é que o Red Bull Bragantino tem interesse na contratação do atleta e tem 2 opções para convencer o Flamengo a liberá-lo. A primeira tentativa será o empréstimo, né, com obrigação de compra, dependendo das metas que serão colocadas no contrato. Se o Flamengo recusar, uma tentativa de negócio de forma definitiva também será dialogada. O Flamengo quer negociar Lohan e Felipe Luiz já não conta com ele no grupo profissional do Flamengo, tá? Então ele voltou para o Sub-20, não está jogando a Libertadores porque o Flamengo estava vendendo ele para o CSKA e ele não foi inscrito. Então ele sabe que não tem espaço no Flamengo e aguarda aí a decisão dos seus empresários para saber onde jogará. Uma ida para o Bragantino pode ser uma boa, até porque a gente já está aí, ó, hoje dia 10. Então hoje ele já pode ser negociado, tá? Já pode ser negociado hoje, o Lohan. Aquela janela que ia abrir, brasileira, ele já pode ser negociado hoje. Já está aí com a possibilidade de sair para o Red Bull Bragantino. O Flamengo sabe que o Red Bull gosta de contratar jovens jogadores. Lohan tem boas chances de ir para lá. Tem a situação também que o Matheus Gonçalves foi muito bem e foi bom para o Flamengo. O garoto evoluiu, né? É considerado que o Lohan tem um enorme potencial, mas que precisa melhorar aí questão tática e física. O Felipe Luiz já identificou isso. E o empréstimo dentro do Brasil seria muito bom, como foi também o do Matheus Gonçalves. Olha, o Luiz Araújo é o principal goleador do Flamengo em 2025. Tá? Então a gente tem aí o Luiz Araújo brilhando, cara. Impressionante, né? Ele já fez 2 gols que garantiram a classificação do Flamengo para a final do Carioca nos 2 jogos, né? O atacante se destaca como principal jogador aí na criação de gols, né? As grandes chances de gols, tanto como assistência como o gol em si, né? Ele participou de 9 partidas do Flamengo na temporada, sendo titular em 3 delas e acumula 4 gols e 2 assistências, 6 participações diretas em gols em 9 jogos, sendo que ele só teve 3 vezes como titular. É um número muito interessante para quem só foi titular 3 vezes. 3 vezes titular, 9 jogos no total, 6 participações diretas, tá? 4 gols e 2 assistências. Então o jogador tem aí a chance agora também com a lesão do Bruno Henrique, essa situação do Bruno Henrique de até atuar como titular novamente e manter ali os números. Imagina, na final, tá merecido, até porque ele fez o gol do título, a cavadinha, contra o Botafogo na Supercopa, né? Vale a gente lembrar que ele fez o gol do título, o Luiz Araújo, o 3º gol do Flamengo. Então, o Flamengo aí enfrenta o Fluminense na quarta-feira às 21h30 e o Luiz Araújo pode e deve ser titular. Tem a possível volta do Cebolinha, mas eu acho que o Flamengo começa com o Luiz, hein? Acho que o Flamengo começa com o Luiz. E olha, tá viralizando muito essa situação do gol do Vasco. O gol do Vasco foi ilegal. O gol do Vasco foi ilegal. Por quê? Porque se deram falta pro Vasco num lance idêntico, isso está viralizado, o Coluna até postou aqui, mas muita gente falando, especialista em arbitragem, especialistas em arbitragem estão falando que a falta que originou o gol do Vasco foi igual ao pênalti que o Bruno Henrique sofreu. Então, muita gente falando dessa situação, lances idênticos, todo mundo postando, olha, lances idênticos, todo mundo falando. Tá? Então, cara, impressionante. E a questão, até vou pegar aqui o perfil que fala de arbitragem, que eu acho importante a gente trazer isso aqui. Olha só,
Sou do apito. O primeiro gol do Vasco veio de uma cobrança de falta. Essa falta aqui, até acho que quem informou ao árbitro a falta foi o primeiro assistente ali, que está mais próximo que o árbitro da jogada. Mas tivemos esse lance dentro da área do Vasco, onde o Bruno Henrique sofre o mesmo contato do defensor do Vasco e o árbitro entende que não foi falta. Se a gente for narrar os dois lances, é simples. Em uma disputa, os defensores chegam atrasados e atingem com a coxa a cintura, ali na altura da coxa, a cintura do seu adversário e derruba o seu adversário. Na minha opinião, os dois lances são faltas claríssimas. Mas aqui no Brasil, ainda mais o Wagner do Nascimento Magalhães apitando, existe um medo gigantesco de marcar esse tipo de contato dentro da área. Mas fora, são um leão para marcar. Olha aí. Os dois lances são falta, mas só um foi marcado. Só a favor do Vasco que foi marcado. É impressionante. E ainda tem Pedrinho para reclamar do VAR, Pedrinho para reclamar. Agora, torcedores falando de Varmengo. É o Varmengo. Só que o gol do Vasco sai de uma falta que é igual a uma falta que teve dentro da área do Vasco, era pênalti em cima do Bruno Henrique. E isso ninguém fala. E hoje, no placar aberto na Placar TV, no YouTube, teremos o Pedrosa chorando, que eu já soube que ele chorou muito no SBT. E também dá um recadinho pro Souza, aí, jogador, não aquele do Flamengo, não, o Souza, que foi de São Paulo. Ele falou que o Palmeiras supera muito o Flamengo nos últimos anos em títulos. Você está equivocado. Ele falou que o Flamengo não ganhou nada num ano, o Palmeiras ganha sempre. Por que o Palmeiras ganhou em 24? Paulista? O Flamengo ganha Carioca todo ano quase. Então, e o Flamengo ganhou também o Carioca ano passado e a Copa do Brasil. Você está dizendo que o Palmeiras não passa um ano em branco. Vontade estadual, ok. O Flamengo realmente em 2023 não ganhou nada. E aí ele fala, mas o Palmeiras ganhou 2 títulos seguidos de brasileiro. O Flamengo ganhou 19 e 20 também. Tudo agora recente. O Flamengo ganhou 2 Libertadores, agora recente. 19 e 22. Sendo que 22 ganhou a Copa do Brasil também. O Flamengo ganhou uma quíntupla coroa. Sabe o que é isso? Você não sabe, porque o Palmeiras não tem. O Flamengo ganhou Carioca, 2019, com o Jorge Jesus. Carioca, Brasileiro, Libertadores e que ainda é considerado que fazem parte daquele ano, ganhou Recopa e Supercopa. Chegou na final do Mundial, perdeu na prorrogação por 1 gol. Mas foram 5 títulos com o Jorge Jesus, uma quíntupla coroa, respectivo àquele mesmo ano de 2019, né? Correspondente àquele mesmo ano, porque é uma sequência, coisa que o Botafogo não fez. Perdeu a Supercopa para o Flamengo e a Recopa para o Racing. Tá? Então é importante salientar isso aqui. O Flamengo, se a gente for contabilizar títulos de 2019 para cá, é o grande bicho-papão do futebol brasileiro. Cala a boca, Souza. Tamo junto, se inscreve aí no canal, vou convidar você a curtir, compartilhar. É muito importante em todas as plataformas você dar uma moral pra gente. Cara, é importante acionar a notificação no sininho também. Joga no seu grupo de WhatsApp, você ajuda demais o nosso trabalho. Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo, encontro marcado com vocês às 18 horas na Placar.